Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Aleluia. Esta noite Deus tem uma mensagem de guerra aqui. Olha para o seu irmão, diga: está preparado aí? Não quer ir embora não? Se ficar será queimado, dizia ele. Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, levante a mão, deixa eu dar. Tem gente que não achou ainda, eu estou te esperando. Enquanto você abre aí, querido, está escrito assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me aí o que é que tens em tua casa. E ela lhe respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Foi ele e fez saber ao homem de Deus. Ela fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, mulher, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco. Olhe para o irmão que está do seu lado, aquele que está vivo, e pegue na mão dele. Mas se tiver algum morto aí, bota a mão na cabeça dele e ressuscita ele no nome de Jesus. Amém? Pega na mão dele, segura, agarra na mão dele aí. Olha para ele e diga: tu vai tremer aqui hoje. Incline a sua cabeça, filho, me dá um rememora. Incline a sua cabeça. Meu Senhor, aqui estamos nós, queremos ouvir aqui a sua voz. Meu Deus, o culto desta noite há de ser um culto poderoso em ti. Queremos nesta noite aqui sentirmos o céu descer entre nós, ou então este lugar subir até a sua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, neutralize as forças de Satanás e abra a porta dos céus, e a exemplo dos dias que antecederam esta noite, envie sobre nós aqui, Senhor, aqueles 8 anjos serafins, anjos de fogo, que assistem diante da sua presença. A exemplo de ontem, 2 deles estejam aqui do meu lado, um à minha esquerda, outro à minha direita. 2 serafins estejam do lado de fora deste santuário para salvaguardar aqueles que entram e os que saem. 4 serafins estejam dentro desta nave agora aqui e comecem a sobrevoar estas vidas e a esparramar brasas de fogo tirada do altar de Deus. Queremos nesta noite aqui, Senhor, uma apoteose do céu. Não aceitamos nada menos aqui do que a sua presença. E a partir de agora o Senhor tem liberdade de batizar com o Espírito Santo, de curar os enfermos, de salvar as almas e de trazer um renovo de glória para dentro dos teus filhos aqui. Traz um renovo, Senhor, sobre os meus companheiros aqui nesta tribuna, para que todos nós nos alegremos na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tome assento aí, porque o Senhor irá falar conosco agora. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Amados, noiva do Cordeiro, queridos em Deus, eu estou feliz aqui nesta noite porque eu fui convidado apenas para 2 noites. Então eu me preparei para essas 2 noites. Esta noite é uma noite especial. E geralmente culto especial não é marcado por homem, é marcado por Deus.
Então, por certo, hoje a mensagem é de ser especial para a sua vida aqui. Mais do que foi ontem, porque a bênção de ontem foi para ontem. E a bênção de hoje é apenas para hoje. Escute aqui o que Deus tem para nós essa noite aqui. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, aqui neste texto do livro de 2 Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, eu encontro aqui uma palavra de Deus para o coração daqueles que buscam algo maior e melhor. Tem uma mensagem de Deus aqui para aqueles que estão inconformados com a vida que levam e querem melhorar de vida. Amém? Quantos querem uma melhora aqui nessa noite? Todos nós queremos. Então prestai atenção aqui neste jovem pregador. Queridos, quando eu abro a minha Bíblia aqui neste capítulo, em especial nesta história da viúva, mãe de 2 filhos, que estava com um grave problema na sua vida, eu vejo aqui um retrato da Igreja de Cristo desta última hora. Eu vejo aqui um retrato da vida de cristãos. E esta mensagem aqui é uma mensagem de praticidade cristã pentecostal. Você daqui a pouco vai navegar comigo nas revelações de Deus aqui. Quando eu olho para a história desta mulher, é necessário aqui fazermos uma introdução para que você entenda onde é que o pregador quer chegar. Esta mulher aqui, diz a Bíblia que ela possuía um grande e grave problema para a sua vida. E estudando a Bíblia, eu cheguei à conclusão que ela tinha não apenas mas tinha vários problemas na sua vida. Mas entre todos os problemas que ela tinha, um deles sobressaía e era o maior problema que ela possuía. E se eu perguntasse aqui a assistência desta igreja e destes obreiros sábios, eu tenho certeza que todos aqui poderiam me dar pelo menos uma opinião acerca de qual seria o maior problema dela. Alguns me diriam assim: Pastor Marcos, o maior problema dessa mulher é que ela era uma viúva. E eu não poderia discordar de você, teria que dizer a você o seguinte: de fato, ela tinha um problema da viuvez, mas não era o maior problema dela. Alguém então levantaria e diria: Pastor Marcos, então o maior problema dela é que os seus 2 filhos eram órfãos de pai. Ser órfão de pai também é um grande problema. Eu que o diga, fui criado sem a presença paterna e a psicologia diz que isso causa algumas sequelas na formação do caráter do filho que cresce sem a presença do pai em casa. Era um grande problema, mas não era o maior problema dela também. Alguém então aí poderia aqui, de uma só vez e de supetão, me dizer: Pastor, Deus já me revelou qual era o maior problema dela. O maior problema dela é o meu maior problema hoje. Ela estava endividada. E se eu perguntar aqui quem é que tem uma dívida, até o pedestral e os microfones vão chacoalhar, não é verdade? Todos nós temos uma dívida. E dívida é um problema, mas também não era o maior problema daquela mulher. E antes de revelar a vocês qual era o maior problema daquela mulher, eu quero aqui falar para vocês por que esses 3 problemas que eu citei não eram o maior problema dela. Primeiro, viuvez não era o maior problema dela, porque a minha Bíblia diz que viuvez não é para homem resolver, é para Deus resolver, porque o Senhor disse: eu cuido das viúvas. Se há alguma viúva aqui entre nós, não precisa se desesperar, porque é um Deus do céu com olhos incandescentes de fogo que estão olhando para você e Ele suprirá todas as suas necessidades. Se você acredita nisso, dê um glória a Jesus para mim. O problema dela também não era o problema dos filhos serem órfãos de pai, porque a minha Bíblia relata no livro de Salmos que o salmista disse assim, inspirado por Deus, sendo porta-voz de Deus, Deus dizendo na boca dele: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, todavia eu, Senhor, te adoto por filho e tu és meu. Se o homem na terra não te adotou por filho, se o teu pai e a tua mãe te desprezaram, o teu pai do céu, ele guardará a sua vida, escreverá a tua história e te dará grandes vitórias. Viuvez também, o problema da dívida não era o maior problema dela, porque afinal de contas o próprio Deus disse que Ele era o dono do ouro e da... irmãos, Ele é de fato dono do ouro e da prata. Vale a pena aqui até citar um texto bíblico para começar a animar a sua fé aqui. Um dia eu estava perguntando a Deus, eu falei: Senhor, se tu és o dono do ouro e da prata, onde é que está o teu dinheiro? Porque tem vez, irmão, que a gente passa numa aquela situação
situação de chegar com o carro lá no posto de gasolina e ter que dar cinquinha. Mas isso é triste. Triste quando a filha da gente vem e fala: papai, eu queria comer isso. Já passei por situação assim, quando eu abandonei a faculdade de Direito e saí para fazer a obra do Senhor. Quantas vezes minha menininha chegou em mim e falou: papai, eu queria comer um doce. Eu não tinha dinheiro para comprar. Isso me colocava em prova e eu ia para a oração. E num desses dias eu disse: Deus, se é verdade o que está escrito aqui, se o Senhor é dono do ouro e da prata, onde é que está o seu dinheiro? E sabe o que é que Deus me disse? Ele me respondeu na palavra. Deus me falou: filho, como você, parece que são todos os meus filhos, todos desesperados por causa de dívida. Um dos discípulos de Jesus foi assim, o mais afoito entre todos, o mais bravo entre todos. Chegou diante de Jesus correndo, atrapalhou o sermão de Jesus e disse: mestre, nós temos que pagar uma dívida, Senhor, temos que pagar o tributo aqui, nós não temos dinheiro, vão prender a gente, vão acabar com a nossa religião, e o que é que a gente faz? E Jesus olha para ele, e o Senhor disse: o que eu mandei ele fazer, filho, eu falo para você e falo para todo crente que acredita que eu possuo nas minhas mãos a autoridade sobre a prosperidade. Jesus olhou para Pedro, e quando Pedro disse que precisava de dinheiro, Jesus serenamente disse assim: Pedro, vai pescar, Pedro. E aquela palavra me incomodou, irmão, porque lá no interior onde eu moro, só vai pescar quem está aposentado, só vai pescar quem está com a vida ganha, só vai pescar quem está com a vida mansa, só vai pescar quem não tem mais dor de cabeça com nada. E eu fiquei olhando para Pedro todo afoito, desesperado, e Jesus olhando para ele dizendo: Pedro, vai pescar, Pedro. Em outra palavra, Jesus está dizendo: Pedro, vai descansar, descansa, refresca a cuca, porque eu sou Deus e operando eu, quem impedirá? Tenho autoridade no céu e na terra. Vai pescar. Você acha que Pedro aceitou numa boa essa palavra? Eu conheço Pedro, amados, eu li a história dele, eu posso entender como era a personalidade dele. Pedro foi porque ele obedeceu o patrão, mas foi contrariado, pastor. Pedro vai para a beira do mar pescar, pega a sua vara, coloca a linha na vara, coloca o anzol, coloca a isca, joga lá o molinete no meio do mar e está aqui fazendo o que Deus mandou, o que Jesus mandou, mas a mente dele estava na dívida, a preocupação dele estava em a sua religião continuar ou terminar. Amados, tem muita gente assim aqui nessa noite, que veio aqui, disse que entregou o problema na mão de Deus, está até aqui tentando pescar alguma coisa, mas a mente está lá no trabalho, a mente está lá naquele problema, lá no fórum, a mente está lá com aquele homem, naquele carro que não te pagaram, na dívida que tem que pagar, e é por isso que você não recebe nada no culto. Fica aí, amado, com esse coração duro, parecendo pau de sucupira. Em nome de Jesus Cristo, manda essa coisa embora, manda essa tristeza embora e faz o que Jesus mandou. Descansa no Senhor, amado, descansa em Deus. Essa noite você receberá aqui um alicerce de fé. Quando Pedro está pescando, ele agarra o peixe, amado. Quando o peixe vem, ele já cata o peixe e sai correndo, atrapalha o sermão de Jesus de novo, e ele chega assim diante de Jesus, pensou: Senhor, está aqui o peixe, está aqui o peixe. Jesus olha para ele serenamente de novo e fala: Pedro, abre o peixe, Pedro. E Pedro deve ter olhado para o mestre e falado: Jesus, eu não estou com fome, eu nem gosto de peixe para comer, eu quero dinheiro. Pedro, me respeite, abre o peixe, Pedro. Pedro vai para um canto bravo. Imagina, eu falei: meu Deus, além de pescar, ele quer que eu passe o peixe para a gente comer. Não é hora de comer, é hora de arrumar dinheiro. Mas o mestre mandou: é melhor obedecer do que sacrificar. Lá vai o Pedro, ó Pedro agora abrindo o peixe. Pedro, mas por dentro irado: meu Deus, temos que pagar a dívida, Jesus me manda pegar. Além de tudo, esse peixe está cheirando ruim ainda. Ai, treva. Quando o Pedro abre a boca do peixe, amado, olha o que acontece. João, vem cá, João. Vem cá, João. Deixa Jesus pregando aí, João. Vem cá. João, dá uma olhadinha aqui, João. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João. Eu preciso de outro aqui. Bartolomeu, vem cá. Bartolomeu, não, vem cá. Felipe, vem cá, Felipe. Magrinho era Felipe. Mateus, então vamos com ele aqui. Então vem cá. Mateus, dá uma olhadinha nele. Aleluia. Eu vou pegar um pastor da Universal para fazer isso agora. Vem cá, meu pastor. Quem é esse aqui? Que discípulo é esse aqui, irmãos? Dá um nome para ele aí. Marcos, vem cá, Marcos. Marcos.
que tinha na boca do peixe? O que é que tinha na boca do peixe? E boca de peixe é lugar de dinheiro. Lugar de dinheiro não é no banco. E eu falei com Deus, Deus, onde é que está o teu dinheiro? O Senhor falou, eu tenho tanto dinheiro, filho, que não cabe no Bradesco, no Banco do Brasil, nenhum banco desse, nem na Suíça e nem da Ilhas Caimã. Eu tenho dinheiro até dentro da boca de peixe para salvar os meus filhos que acreditam no meu poder. Olha para o seu irmão e diga, acredite no seu Deus aí. Eita glória! Avive a sua fé nesta noite. Santos de Deus, o maior problema desta mulher aqui não era dívida, não era viuvez. O maior problema dessa mulher aqui não era que os seus filhos eram órfãos. O maior problema dela era esse. Segura no banco aí, agora senão tu vai cair. O maior problema dela é que ela não tinha azeite suficiente na sua botija. Olha para o irmão e diga, faltava azeite lá. Preparou o lombo, porque agora nós vamos apanhar de Jesus aqui. Sabe qual é o problema da igreja da última hora? Falta azeite na botija dos crentes. E o azeite da Bíblia Sagrada aqui não é aquele óleo de dendê que os baianos usam lá na Bahia, não. O azeite que a Bíblia Sagrada fala não é o óleo de oliva que se usa em Portugal. Não é aquele óleo de soja lisa, aquela coisa ruim que faz fumaça amarela que tu usa na tua casa para fritar ovo, não. O azeite que a Bíblia está falando aqui, ela fala da unção e da presença do Espírito Santo na vida de um crente. Faltava azeite na botija daquela mulher, faltava vida, faltava experiência com Deus. E o que está faltando na nossa vida, nessa hora final em que a igreja está passando por essas divergências teológicas, por essas intrigas entre o ministério, é exatamente isso. Falta a presença do poder de Deus na vida dos crentes, porque crente que tem a unção de Deus, ele faz a diferença no mundo em que ele vive. Crente que não tem a unção de Deus é igual um cubo de gelo tirado de dentro de uma geladeira, mas o crente que tem a unção de Deus é igual uma labareda de fogo tirada do trono de Jeová. Crente que não tem o azeite de Deus é um parasita, é uma estátua paralisada. Crente que tem a unção do azeite de Deus é um soldado marchando em rumo à pátria celestial. Ninguém pode pará-lo. Crente sem a unção de Deus é exatamente como um carro importado. Tem beleza, tem luxuoso, tem conforto, mas sem gasolina, mas não sai do lugar. Crente que tem a unção de Deus pode parecer com Fusquinha 66, mas o tanque carregado de combustível, deu partido daqui, ele vai embora. Crente sem a unção de Deus é igual uma tartaruga de pé para cima, só faz movimento, mas não sai do lugar. Crente que tem a unção de Deus é uma locomotiva de Deus na terra. Se entrar na frente, ele vai te atropelar, porque o caso dele é com o céu. Quem tem azeite aqui nesta noite? Olha aqui para mim. Por que é que tu acha que o pastor Samuel me chamou para pregar aqui? Porque eu sou bonitinho? Eu tenho espelho em casa, irmão. Por que você acha que ele me chamou para pregar aqui? Porque eu uso uns terninhos diferentes. A minha grife é uma grife japonesa, é que me dera. Você acha que ele me convida por quê? Só me convidaram aqui porque tem azeite na minha botija. Porque a hora que acabar o azeite não querem que eu pregue nem de graça, nem se eu pagar para pregar, me convidam mais. O que faz a diferença na vida de um crente é a presença do Espírito Santo. E se você é um crente pentecostal, hoje você vai ter que mostrar para Deus que é pentecostal de verdade aqui, Senhor. Existem 3 tipos de pentecostais que vivem nesta época que estamos vivendo. Existem os pentecostais que vivem do Pentecoste da teoria. Existem os pentecostais que vivem do Pentecoste da experiência. Existem aqueles pentecostais que vivem do Pentecoste do saudosismo. Eu tenho os 3 tipos aqui nessa noite. Já pude observar e só de olhar para ele a gente conhece os 3. Primeiro é o pentecostal que vive do Pentecoste da teoria. Ele conhece tudo sobre o Pentecoste. Ele já leu a Bíblia, já leu vários livros sobre a Bíblia, já leu coisas sobre o Pentecoste. Tu chega e diz, olha, Jesus curou. Ele é claro que Jesus curou, está escrito no livro tal, capítulo tal, que Jesus cura. Olha, Jesus ontem batizou, é claro que está escrito, porque está escrito que Jesus batizaria. Olha, Jesus fez isso tudo para ele tem uma resposta teológica. Mas tu olha para ele, irmão, parece um manequim de vitrine de terno. Tem aparência, mas está vazio e oco por dentro. Está morto, não tem
saudosismo, este dá dó dele, irmão. Termina o culto, ele reúne com o grupinho dele e fala: irmão, culto bom era aquele de 1864. Quando a irmã Mariazinha e o irmão Quinzinho vá os quintos dos infernos, amado. Nós não podemos viver no passado. Quem vive no passado sofre duas vezes. Crente não pode ficar relembrando e chorando o passado. Tem que se conformar com o presente e pagar o preço para ter renovação, pagar o preço na oração e no jejum, para Deus derramar azeite sobre a sua igreja, sobre a sua casa. Se não, está perdido. Não sei de que igreja tu és, mas me escute aqui. Se na sua igreja não há graça de Deus, não há manifestação de Deus, não há poder do Espírito Santo, eu tenho dois recados para ti aqui. Primeiro, ore para que Deus mude aquele lugar. E segundo, se você vê que não há mudança, cai fora de lá. Cai fora de lá. Porque senão você cavará a sua própria sepultura entre eles. Cavará a sua própria sepultura entre eles. Porque um crente cheio de espírito, ele contagia outros. Mas se você estiver num lugar onde a maioria é tudo gelado, tu vai ficar gelado igual eles também. Vai virar esses crentes aí que parecem um zumbi na rua, Bíblia debaixo do braço, parecendo um desodorante, cara fechada, porque acha que a santidade está na cara fechada, acha que Jesus Cristo quer apenas o coração, pensando que Jesus Cristo é cardiologista ou é açougueiro. Não, senhoras e senhores, a diferença do crente cheio do Espírito Santo está no interior e ela expressa no exterior dele. Crente cheio do Espírito Santo não tem vergonha de ser crente, não tem vergonha de adorar o seu Deus. Tem Espírito Santo aí. Não é assim, pastor Edgar? Agora tem o terceiro tipo de crente, né? É o pentecostal que vive do Pentecoste na experiência. Esse a gente não precisa nem falar quem é ele. Você conhece ele só de olhar para ele. Olha, escuta eles, ó. Tá dando para escutar algum aqui no púlpito? O que faz a diferença é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Você precisa nessa noite encher o teu vaso de azeite, porque Jesus Cristo vem buscar uma igreja poderosa nesta hora final. Para enfrentarmos a sagacidade de Satanás nesta hora em que estamos vivendo, só um crente cheio do Espírito Santo. Ou você acha que Satanás te respeita por causa desse bigodão que você tem aí no rosto? Ou você acha que Satanás te respeita porque você usa uma roupa de microfibra comprada lá no Yves Saint Laurent? Você acha que Satanás te respeita porque você usa esse trem que endurece o cabelo aí? Como é que chama? Esse cão aí, eu não preciso que o cabelo já é duro. Você acha que Satanás te respeita porque seus olhos são pintadinhos e você tem uma boca bem feitinha? Você acha que Satanás te respeita porque você é bela e até atriz? Não! Satanás não respeita isso. Satanás só respeita um grande cheio da unção, da graça e do poder. Crente que não tem a presença do Espírito não conhece a linguagem da fé. Estava pregando em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, esses dias de Estava pregando em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, um dia desse. E lá em Minas Gerais, o povo lá é bem diferente do povo aqui do Sul. O povo é mais simples. E parece que onde há simplicidade, Deus opera mais. Eu estava na fila do almoço, pregando ali em Uberlândia, no grande templo lá do pastor Álvaro, para 7.000 pessoas sentadas, estava uma benção. Na hora do almoço, estou sentado lá na mesa almoçando, e um pastor do meu lado disse: Marco, está vendo aquela mulher passando lá? E eu olhei. Sabe aquelas mulheres que você olha para elas e diz: essa é assembleiana mesmo, toda diferente, séria, simplesinha. Eu falei: sim, pastor. Aquelas mulheres que você sempre deseja me pegar na mão e falar: irmã, ora por mim, me bota no teu joelho. Você sabe que ela tem comunhão com Jeová. Eu falei: sim, pastor, o que que tem? Essa mulher aí, meu irmão, contou uma experiência para nós. E olha o que foi que ela contou. Ela estava morando no sítio, viúva, mãe de 3 filhos. Os 2 mais velhos, entre 15 e 16 anos, trabalhavam na roça. E o menorzinho, entre 5 e 6 anos, ficava em casa.
Na hora do almoço, num dos dias, ela fez a comida que tinha lá para dar para o menino comer. E quando o menininho olhou para a mesa assim, o que que tinha para ele comer? Ele olhou, tinha arroz, feijão e farinha. E não tinha mais nada. Ele olhou assim, fechou a cara. Já viu o menino quando faz birra para não comer, né? Eu olhava para a cara da mãe e falou, eu não vou comer isso não. E a mãe, a primeira impressão da mãe é carinhosa, né? A mãe chega e fala, meu amorzinho, querido, come. Olha que faz até aviãozinho, né? Que delícia. E o moleque falou, eu não vou comer não. Aí a atitude da mãe já vai mudando, né? Come, abençoado. A minha mãe fazia isso comigo, eu aprendi a comer beterraba desse jeito. Minha mãe enfiou dentro da minha boca o trem daquilo, né? Oh, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. E ele falou, não vou comer. Aí ela falou, se tu não comer, eu vou lhe bater, porque você tem que dar graças a Deus por tudo que tem na mesa. Ele falou, não vou comer e a culpa é da senhora. Eu fui um menino ousado, porque a culpa é minha. Foi a senhora que mandou eu na escola dominical na cidade domingo. Cheguei na escola dominical, a tia da escola dominical botou um cartaz na lousa, esses cartazes que a CPAD manda para criança. E lá, mamãe, tinha um cartaz lá do monte de passarinho voando na mesa de Israel. E a tia falou que quando o povo queria comer carne, era só orar que Deus mandava carne na mesa. A mãe ficou morrendo de vergonha. Falou, mãe, o que nós temos? O que o povo de Israel tem que nós não temos? A mãe abaixou a cabeça e falou, me dá um minutinho aí, que eu vou ali no meu escritório telefonar para Jeová. O escritório do crente é o quarto fechado, não é verdade? E o telefone do céu é 3332, já conhece, não é? Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. E o 2, pregador, são 2 joelhinhos no chão falando com Deus. Ela telefonou para falar com Deus, não precisa de secretária. E o celular de Deus nunca está fora da área, irmão. Pode ligar que ele vai te escutar. O véu do templo foi rasgado. Ela orou e ela falou, Jesus, meu menino quer comer carne aqui. Ele me desafiou, porque falou que a tia dele da escola dominical, não sei que aquela mulher tinha que falar isso, e agora ele quer comer carne. Por que é que não tem carne aqui? Deus falou com ela, disse, não tem carne aí, porque te falta a unção do azeite do meu espírito para aumentar a tua fé. Ela levantou num pinote para trás, começou a falar em línguas, olhou para o céu e disse, é fé que o senhor quer, é fé que o senhor vai ver. Foi para a cozinha falando em língua estranha, marchando, abriu o fogão dela, pegou a frigideira, botou em cima do fogão, olhou para cima e disse, é fé que o senhor quer, é fé que o senhor vai ver. Pegou a gordura, botou ali dentro da frigideira, riscou o fósforo e acendeu. Ela olhou para o céu e falou, Jesus, aqui está a gordura, está aqui a frigideira e o fogo. Cadê a carne para o meu filho comer agora? O menininho do lado de cada mesa falou, mamãe, tinha carne, né? A senhora estava escondendo de mim. A mãe disse, não tinha, mas já vai ter agora, porque eu já mandei azeite para o céu em oração, e Deus vai mandar o carne aqui. O que eu vou contar aqui, irmão, é só para crente que é cheio do Espírito Santo entender e aceitar. Porque quem não aceita vai sair murmurando depois. Agora eu não importo com aqueles que murmuram, não é verdade? Aí ela estava lá orando a Deus, a gordura esquentou, ela escutou um barulho de fora no quintal. Ela abriu a porta, olhou no meio do quintal, não tinha ninguém. Quando ela olhou para o chão, um peixe grande pulando no meio da terra, irmão, vivo ainda. Ela olhou aquele peixe, encostou o pé, o peixe vivo. Ela olhou num canto de cada, e lá da estrada não tinha poeira. Falou, Deus, aqui perto não tem peixaria, não tem mar, aqui perto não tem rio, não tem nada disso. De onde é que veio o peixe? Deus falou com ela e disse, aí não tem mar, não tem peixaria, não tem rio, mas aí dentro tem azeite da fé que acrescenta os teus milagres. Queres um milagre nessa noite? Quer um milagre de Deus na sua vida nessa noite? Olhe para o céu e diga, Deus, abre uma cachoeira de azeite aqui. Comece a receber o azeite, de Deus. Isso, fecha esse guarda-chuva da incredulidade aí. Deixa chover uma chuva de azeite sobre nós aqui. Deixa Deus se encher. Está na hora de vivenciarmos milagres. A igreja da
Espírito só dá trabalho na igreja. Crente com a unção do Espírito, ele trabalha na igreja e para Jeová. Tem que ter o azeite de Deus, amado. Tem que ter. Isso é ponto passivo. Jesus está voltando para buscar uma igreja cheia de poder, cheia de graça, cheia de fé. Mas escute aqui. Essa mulher tinha um problema. Qual era o problema dela? Faltava. O povo aprende rápido. Quando a pessoa tem um problema, principalmente se é crente, ela era crente, o marido dela era funcionário de Deus, que havia morrido. Quando o crente é crente em Jesus, ele sabe onde ele deve procurar a sua bênção e o seu milagre. E o milagre deve ser buscado onde está o homem de Deus. Se você veio aqui nessa noite movido pelo Espírito para buscar a Deus e uma palavra, você vai sair daqui com esse poder para a sua vida. Se você veio aqui porque não tinha um lugar melhor para ir, se você veio aqui porque encontrou a porta aberta, ou se você veio aqui para um desfile de modas, ficará aqui vazio. Agora, se você veio movido pelo Espírito, vai se preparando, porque você veio no lugar certo aqui. Há uma mensagem de Deus para ti, há um milagre te esperando. Onde estava o homem de Deus? Quando ela chegou onde estava o homem de Deus, o primeiro passo foi certo, ir onde está o homem de Deus. O segundo passo foi errado, porque ela chegou lá e quis ensinar o homem de Deus a trabalhar. Problema dos crentes desta hora final. Chega na igreja e quer ensinar Jesus a fazer um milagre. Sabe por que Jesus não te batizou com o Espírito Santo ontem? Porque você chegou e disse: Jesus, eu quero receber, mas não quero ficar igual aquele lá não, ó, que pulou ali igual milho de pipoca na panela. Não, quero ser batizado aqui do meu jeitinho. Nunca vai receber. Nunca, porque está ensinando Deus a trabalhar. Você não precisa ensinar Deus a trabalhar. Você tem que aceitar aquilo que Ele tem para a sua vida aqui. Porque o que Ele fizer está feito e o diabo não pode tocar. Amém, irmão? Tinha um irmão na minha igreja, um menino da minha época, nós chamava de Márcio Lobão. Imagine por que eu chamava ele de Lobão, eu e todo mundo. Ele namorava umas 300 meninas da igreja. E o Márcio, na hora de orar, era um leão, irmão. Ele começava a orar, a gente estava no banco assim ajoelhado, ele dava cada murro no banco. Ele começava dando murro aqui, a gente estava aqui. Até o final da oração a gente já estava lá na ponta do banco. Dava aqueles gritos, cuspia no banco, era uma coisa. Se tu não falares comigo hoje, eu me desviarei dessa igreja. Eu escutava aqui, mas é o menino mesmo, irmão. E o duro que tem crente aqui hoje que falou a mesma coisa. Hoje é o meu último dia. Como se Deus fosse o teu empregado, atribulado. Deus não é teu empregado, não, amado. Respeite a Deus. Você pode falar comigo de qualquer jeito, com Deus não. Com Deus você tem que reverenciá-lo como Pai que Ele é. Com Deus você tem que respeitá-lo como Deus que Ele é, porque tudo que Ele faz para ti é bom. Aleluia. Não ensine Deus a trabalhar. Seja humilde, abra o seu coração. Mas eu queria que Deus usasse uma outra vez. Eu vim aqui para escutar o pastor Malafaia do Rio de Janeiro. Você pregando, eu não quero te escutar. Problema seu, atribulado de novo. Não vai receber de Deus nada aqui. Porque Deus, Ele não conta com o nome de homens. Deus conta com vasos para usar. Deus está usando vasos nessa noite aqui. Atende a voz do Senhor. Levante a mão direita para cima. Bata no ombro do irmão do seu lado. Diga para ele: ei você. Ei você. Se não tiver azeite aí, você será derrotado. Mas se tiver azeite aí, tu vai esfregar o focinho de Satanás no chão. Porque crente cheio de Espírito vence qualquer prova. Quem acredita nisso, deixa Deus tomar. Não ensine Deus a trabalhar. Ela chegou no homem de Deus e disse assim: homem de Deus, olha, ela chantageou ele. Homem de Deus, meu marido era teu empregado, viu? E ele
morreu. O que você acha que aquela mulher queria dizer com isso? Quando morre o marido de uma mulher que trabalhava na metalúrgica, a mulher vai lá na firma e reivindica o quê? O quê? Direito, uma aposentadoria, uma indenização, não é isso? Aquela mulher cresceu dentro de uma casa, não cristã, mas jeovística da época. Cresceu dentro de uma casa debaixo onde o homem vivia debaixo de milagres. O marido era crente em Deus e ela parece que era uma dessas que só acompanha com o corpo e não com o espírito. Ela chegou no nome de Deus e disse: o meu marido era até empregado e morreu aqui, ó. Eu quero uma aposentadoria, quero um pecúnio. Oh, amados, quantos crentes aqui reivindicando o seu direito porque é crente há 300 anos. O outro chegou ontem aí, já é presbítero aí. Eu estou aqui 895 anos e 34 dias e não sou nada, sou um membro de banco. Vai sempre ser um membro de banco. Não presta para mais do que isso, porque é vazio, sem graça, sem unção de Deus, sem experiência com Deus. E Deus não conta com homem frouxo, homem moço desse jeito. Cristão tem que ter coragem para ouvir e para falar. Tem que respeitar e tem que buscar a Deus. Tem que ter autoridade para buscar a Deus. Filho meu, 2 homens deste ministério militam contra a tua vida. Pelas madrugadas arquitetam planos, porque sabem o que é que eu tenho contigo daqui para o futuro. Sabe o que é que eu te digo? Enche hoje o teu vaso de azeite uma vez mais, porque eu entregarei esses inimigos debaixo dos seus pés, porque eu te levantei na terra para levares avivamento aos corações. Nunca deixe que a palavra do fogo do meu espírito se aparte de ti. E olha o que é que eu faço: começarei a te usar com manifestações e milagres como nunca antes vistes, mas que tu tens pedido. Para isso eu abro sobre ti hoje a porta da minha glória. Entra por ela e te prepara, porque te levarei a lugares onde nunca pensastes em ir. Assim tem azeite para vocês que estão em pé aí. Tem azeite aí do lado de fora. Se tem azeite aqui, por que está nesse silêncio? Crente que tem azeite, glorifica a Deus. Levante as suas mãos abertas. Abra elas. Senhor, eu continuo pregando daqui a pouco. Eu quero, Senhor, que o Senhor nos dê aqui um testemunho do céu de que o que o teu filho e a tua filha estão dizendo é verdade. Se essas mãos levantadas aqui estão em paz contigo, estão alegres e cheias do teu espírito, derrame, Senhor, um pouco de azeite sobre essas mãos aqui. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, derrama em dose dupla. Queima!
Isso aqui é a Assembleia de Deus, irmãos. Cheio do fogo. Cheio do poder de Deus. Cremos nisso. Amados, lá estava aquela mulher, diante do homem de Deus, cobrando dele dinheiro para pagar as suas dívidas. Só que o homem de Deus, quando é homem de Deus, e não é um saquinho de pipoca, quando é um homem de Deus de verdade, ele não é enganado por palavras ocas. Ele tem discernimento de espírito. E quando ele olhou para aquela mulher, ele viu na hora que o problema dela não era na esfera da terra, era na esfera espiritual. Muitos problemas que aconteceram na sua vida simplesmente aconteceram por causa de um problema espiritual na sua vida. A minha Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Se o maligno não pode tocar, porque você vive uma vida podre e pobre espiritualmente? Que é que você não tem poder para nada? Não tem autoridade para nada? Vive aí, famoso crente 6 horas. Conhecem? Irmão, 6 horas por mim. O negócio está estranho. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma vida de vitórias. Mas só pode ter vitória quem está em paz com Deus. E o crente que está em paz com Deus, todas as coisas da vida dele funcionam e prosperam, amado. Ele pode ganhar um salário pequenininho, aquilo multiplica na vida dele. Ao passo que tem outros que ganham fortunas e vivem uma verdadeira miséria. Por quê, pregador? Porque a unção de Deus faz a diferença. Tudo é uma questão de unção. Inclusive tudo que acontece no culto. A começar pelos hinos. Eu estava há 2 semanas atrás com uma das maiores cantoras evangélicas do Brasil, que já canta aí há muitos anos. E quando ela subiu em cima da plataforma onde nós estávamos, tínhamos 40 mil pessoas no meio da rua. Ela subiu no meio da rua e deu uma olhada para o povo. Quando ela subiu toda deslumbrante, com aquelas roupas esvoaçantes e transparentes, quando ela foi subindo assim, o povo acompanhou ela falando assim: oh! Quando ela agarrou o microfone e disse: meu público, a paz. E eu lá em cima daquela plataforma, e um bilhetinho chegou lá. Quem estava dirigindo era um deputado amigo meu, e o bilhetinho lá: a dupla fulano de tal quer cantar um hino. E o deputado olhou para ele e falou: pastor, olha aqui, estão vendo que tem a cantora convidada especial, e olha aqui, os meninos estão querendo cantar um hino. Eu falei: deputado, deixa eles cantar, o que tem? O intervalo, isso, bote os meninos para cantar. Daí a pouco veio outro bilhetinho, aí ele ficou irado, irmão, pegou meu falou: irmãos, pode parar de mandar pedido aqui pro público, que nós já temos a cantora convidada, mas tem aqui uma dupla. Cadê essa dupla? Vem cantar. Isso é lá no Nordeste do país. Vem 2 meninos, irmão, de botina, mal vestido, banguelinhos, baixinhos e magricelos, palitozinho de um risco só atrás. Agarraram o microfone: nós salda os irmãos capaz, Senhor. Nós quer cantar um hino para Jesus aqui. Soltaram o playback. Sabe que hino que eles me cantaram, pastor? Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. O deputado me cutucou, falou: tá vendo? Não pode deixar cantar. Para deputado, espera, dá uma olhadinha no povo, olha o que está acontecendo. Na segunda estrofe, o povo na frente começou a chorar. Antes de terminar aquela estrofe daquele hino, o povo estava adorando a Deus, irmão. Parece caiu um terremoto do céu naquele lugar. Era tanta glória, tanta glória. O deputado chamou a cantora para cantar de novo. Irmãos, quero dizer aos irmãos que cada um tem um estilo de cantar. Meu estilo é assim, é um estilo sacro, meio puxado para um bolero. E os meninos cantaram aqui no estilo sacro, mas eles têm um swing na voz deles. E cada um canta de um jeito. Eu olhei para aquilo e falei: não vai prestar. Quando eu pegar esse microfone, ela vai apanhar. Não vai prestar. Ela agarrei o microfone e disse: amados, eu sou crente em Jesus, nascido numa igreja de poder, no meio do
unção de Deus. Quero dizer a vocês que o que faz a diferença no hino não é o estilo dele, não é se é swing, se é samba, se é rock, se é sertanejo, se é sacro. O que transforma o hino é a unção que está no vaso, é a consagração do vaso, é a unção que está na pessoa. Está achando que eu estou mentindo, é? Eu estou vendo aqui gente que não tem aparência, mas estão chorando desde a hora que começou o culto. Estou vendo pessoas que parecem príncipes aqui com o olho mais seco do que o olho de coruja. E o que é isso se não falta de azeite na vida deles? Deus essa noite vai te lamear de azeite. Deixa a glória descer. Tem que ter discernimento. Pastor Samuel, e ele faz uma coisa que só mãe faz. Ele faz uma pergunta para ela, para melhorar a vida dele. A pergunta dele é essa: mulher, o que é que você tem, hein? Eu quero um coral maior. O que é que você tem, hein? Declara-me o que é que tens, hein? A mulher já veio, irmão, premeditada a conversa. Quando ele disse o que é que tem em casa, ela já virou para ele e falou: eu não tenho. Alguma coisa errada. Olha para mim. Um crente cheio do Espírito Santo, salvo, nome escrito no céu, pode ficar num culto desse vazio e sem nada? Sim ou não? E por que tu está vazio aí? Por que você está incomodado com este barulho todo? Me diga aí por quê? O crente cheio de Espírito Santo não pode viver uma vida de pobreza e miséria. Ele tem um Deus que fez os céus e a terra, que cuida dele. Cuida dele. Aí acontece a aventura espiritual. Quando ela disse que não tinha nada, eu acho que o homem de Deus fez com ela o que a minha mãe fazia comigo. Eu era moleque, irmão, não dá nem para perceber que eu era arteiro, né? Eu era muito arteiro. Variar, dava um dia, quando esse estava roxo, batia nesse. Era assim. Chegava em casa, minha mãe lá, eu tinha acabado de chegar do trabalho, ela olhava para mim e dizia assim: o que é que aconteceu com você? E eu falei: nada, mãe, escorreguei. Ela não falava mais nada, ela só ficava olhando. Aquele olhar inquiridor, sabe? E eu tentava, mãe, eu escorreguei, eu estava vindo de uma casca, começava a inventar detalhes. E ela só assim, ó. Mas mãe, foi assim. E ela só me olhando. Daí a pouco eu abri a boca a chorar, não aguentava. Eu entregava tudo e eu falava: mãe, eu apanhei mesmo. Aí apanhava de novo em casa. Você ri porque não era você não conhece o tamanho do braço da minha mãe. Minha mãe deu uma tora aqui no lugar do braço, que só o sangue do general. Por que você acha que eu tenho a cabeça chata? Olha aqui. O homem de Deus tem o mesmo poder que tem uma mãe. Porque o homem de Deus ele trata com carinho. E a mãe de Deus, e a mulher, a mãe de um filho também trata o filho com carinho. Quando a mulher olhou para ele e disse: eu não tenho nada em casa, ele só deu uma olhada para ela. Pode ver que há uma vírgula ali. Eu não tenho nada, vírgula. Nessa vírgula ele olhou para dentro dela. Fez igualzinho Nicodemos. Nicodemos chegou em Jesus, tentou enganar Jesus com a retórica teológica: mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus só olhou para dentro dele assim. Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, fala sua. Ele achou que Jesus ia elogiar ele. Tu é um pregador daqueles, tu é dos meus. Jesus olhou. Deus é assim nessa noite. Você pode me enganar com essa beleza toda aí. Pode enganar o seu pai, o seu marido, até o seu pastor. Mas Jesus você não engana. Ele está olhando para dentro de você. Ele te conhece desde que não estavas no ventre, pessoal. Os olhos de Deus estão sobre você hoje.
pentecostal vazio só tem um problema para a vida dele. O que é que impede ele de ficar cheio? Ele só não está cheio quando entristece o Espírito. E o Espírito Santo só se entristece quando há pecados escondidos e encobertos nessa vida. Crente muito silencioso na igreja, a gente tem que ficar esperto com ele e orar por ele. Eu sei que você pensa quando acontece barulho, tem medo, não tem? Eu contei aqui ontem da irmã Maria de Paula, lá na minha cidade. Eu era assim também, eu falei. Morria de medo de cair fogo porque Deus usava os profetas, irmão. É cair fogo, os profetas levantam. E tem gente que morre de medo disso. Fica aí até orando contra. Deus não derrama fogo não, o Senhor não derrama não. Não adianta você orar hoje, irmão. Existem aqui muitos que não se curvaram diante da frieza. Há os remanescentes pentecostais aqui que estão gritando: fala, Jeová! Pastor, quando eu comecei a pregar, eu era menor do que eu sou hoje. Imagina o meu tamanho. E um dia eu estava num congresso na cidade de Jardinópolis, a terra da manga, capital da manga, em São Paulo. Conhece lá? Viu o senhor fazer assim? Conhece lá. E eu estava num púlpito do tamanho desse. E eu preguei aquele dia, estava começando a pregar. Quando a gente está começando a pregar, a gente não pensa para falar, irmão, né? A diferença entre o pastor e o evangelista: o pastor pensa para falar, o evangelista fala sem pensar. Por isso é evangelista. E eu cheguei e desci a lenha naquele dia, crente que não dá glória a Deus daqui a pouco, que está devendo para Deus. Terminou o culto, irmão. Veio um cidadão lá do meio do povo, maior do que tu, mano. Ele embaixo aqui, irmão, era maior do que eu aqui em cima. Você ri porque ele era ocelar. Peguei na mão dele, pega na minha mão, mano. Eu peguei na mão dele assim, ele me deu a paz do Senhor com a voz de barítono assim: a paz do Senhor. Quando ele me deu a paz do Senhor, eu falei: a paz do Senhor. E fui tirar minha mão, segura minha mão, deixa aí. Aí, irmão, já comecei a tremer e chamar Jesus de Genésio. Esse camarada, irmão, olhou bem dentro dos meus olhos aqui e disse assim: você disse aí que crente que não sente Deus é porque está em pecado. E baixinho, invocado, disse: eu falei mesmo. Falou? Falei. Então tu vai ter que provar onde é que está o meu pecado. Eu olhei para ele e falei: ih, agora Deus. Mas não entreguei os pontos não. Falei: tu senta ali naquele banco que depois eu vou lá te atender. Falei sério mesmo, né? Parecendo gente grande. Pregador, mas quando termina um culto, ele não gosta muito de orar assim pelo povo individualmente, que cansa. Nesse dia eu já tinha parado de pregar, eu agarrei o microfone e falei: quem tem um problema insolúvel na vida, faça uma fila indiana aqui, um atrás do outro. Vou orar pessoalmente por todo mundo. Eu falei: eu vou vencer ele pela demora. O pastor fez aquela fila de umas 1000 pessoas e eu orei. Orava por todo mundo e ele lá me olhando. Eu orava: Jesus, abençoa, tem misericórdia de mim, Jesus. Você ri, irmão? A mão do homem parece uma raquete de tênis, irmão. Oxe. E lá, Jardinópolis, é terra de cortador de cana, irmão. As brigas lá é tudo no podão, só o sangue. Aqueles facão sarão, conhece facão sarão? E aquela fila enorme. Eu orei, quando estava faltando só as 3 pessoas, foi me dando aquele desarranjo aqui, irmão. As pernas bambeou. A última irmã, eu orei por ela, eu não deixava ela embora de jeito nenhum. Eu orava, ela ia assim, eu falei: irmão, vem cá, mais alguém na sua família precisa de oração, vem cá. Oh, irmão, você ri porque não era você lá, irmão. Pastor Samuel, que prova. Engoliu o fôlego, seja o que Deus quiser. Fui lá, olhei bem dentro dos olhos dele, ele olhando nos meus olhos. Eu disse: pois não, comece a dizer onde é que está o meu pecado. E eu olhei para ele: quer ver? Eu vou na ferida. O senhor é dizimista? Que se ele falasse que não era, eu já ia falar: a brecha está aí. O senhor é dizimista? Ele disse: eu sou empresário aqui nessa cidade. Eu tenho aí 8 caminhões que puxa turma de cana e o maior dízimo da igreja é o meu. Falei: a sua mulher crente, é diretora do ciclo de oração e orou 15 anos para Deus me salvar. Tem filhos, tem 2 filhas, são crentes. Uma é líder da mocidade, a outra é regente. Ri, você ri. Vou orar para Deus deixar você passar uma prova dessa. Aí eu falei: e agora? Já agora deu, pastor.
Eu fui com as armas da carne, não achei defeito no homem. Aí o que eu fiz? Falei, humilhado, né? Triste. Fui estendendo a minha mão assim, pegar na mão dele para falar, senhor me perdoa, né? Me desculpe, eu exagerei, eu me desequilibrei. Para arrumar um argumento, né? E ele olhou para mim, irmão, ele deu uma risada sarcástica. Sabe quando o indivíduo chora de cima e embaixo, dá uma risada e diz, ganhei. Provei que você não é de nada, seu. Quando eu peguei na mão dele assim, fui abrir a boca para pedir perdão, Deus disse no meu ouvido, cala-te. O Senhor disse, olhe nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos dele, irmão, sumiu os olhos dele. Eu vi uma tela de cinema, 2 televisões, acredite se quiser. Eu vi a vida daquele homem quando eu estou vendo você aqui. Coisas acontecidas na vida dele. Quando eu olhei aquilo, ele começou a tremer, porque ele percebe, quando Deus chega, a pessoa percebe. Ele foi tirando a mão dele, eu agarrei minha mão, agora quem vai segurar a tua mão sou eu. Assim, a quem tu pensas que enganas? A Deus? Quem é a dona fulana de tal? Ele ameaçou levantar, eu disse, senta. A dona fulana de tal, o motel que vocês se encontram, o nome do motel é esse, não é? O quarto que vocês sempre vão é o quarto número tal. O homem desabou, irmão. Ninguém sabia disso. Eu falei, você não escondeu dos homens, os olhos de Deus estavam, sempre estavam olhando para os seus filhos. Acredita nisso? Será que vai ser preciso Deus fazer isso com você aqui hoje? Para que você sinta alguma coisa amada em nome de Jesus Cristo? Abre o coração para que desça o azeite do perdão sobre você aí, para você ficar livre para voar. Tive que ver aquele homenzarrão cair de joelho chorando, pedindo perdão, arrancando os cabelos. Eu disse, agora está do jeito que Deus quer. Coloquei minha mão sobre ele e falei, Jesus, perdoa os pecados dele, porque o pecado é perdoado instantaneamente por Deus. Agora existe a expiação pela culpa que deve ser confessada ao ministro. Havia 2 sacrifícios no Velho Testamento, sacrifício pelo pecado e expiação pela culpa, porque a culpa permanece. Então naquele momento Deus perdoou ele, depois ele foi conversar com o pastor dele. Quando Deus perdoou ele, aquele homem começou a chorar e o choro mudou. Eu falei, Jesus, prova que o Senhor é Deus, batiza ele com o teu Espírito. E o homem foi batizado com o Espírito Santo. Acabaram todos os problemas. Não esconda aquilo que tu és. Se há uma coisa que Deus admira no homem e na mulher, é a sinceridade dele. 3 homens da Bíblia me chamam a atenção. Um deles era Davi. Davi foi assassino e foi adúltero. E Deus olhou para ele e disse, Davi, um homem segundo o meu coração. Houve um outro que matou um homem e enterrou na areia, era Moisés. E Deus disse, não há homem mais manso do que esse na terra. E havia um outro que por causa da sua mentira quase destruiu um reino, que era Abraão. E a Bíblia está registrada nos livros que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Agora olhe para mim, Deus está bom de amigo, não é? Um é mentiroso. O segundo coração dele é assassino e adúltero, e o mais manso matou um homem. O dia que eu disse para Deus, se esses homens fizeram isso, e eles são assim, o que é que eu sou diante de ti? Sabe o que é que Deus disse para mim? Eu não chamei eles desses nomes por causa das atitudes deles no pecado, mas por causa da atitude após o pecado. Eram homens sinceros. Sinceros. Abra os Salmos e você vai ver Davi não tendo vergonha de confessar o seu pecado para todo mundo ver. Abra a Bíblia e veja Moisés dizendo, Deus, tu sabe que eu sou homem de palavra dura. Moisés conversou com Deus, Deus ouviu conselhos dele. Por quê? Porque era um homem sincero. E quando Deus pediu o filho de Abraão, Abraão não teve medo de ter fé. A Bíblia diz que Abraão era capaz de crer que Deus, ainda que depois se matasse o menino, Deus o ressuscitaria dali. Sinceridade com Deus. Se você não for sincero, não receberá nada. Para onde é que Deus está nos levando aqui nessa palavra? O que é que Deus está querendo de você? Glória a Deus. Incline a sua cabeça aí agora.
Seja sincero a Deus. Conte para Ele onde é que dói. Conte para Ele o que é que te atrapalha de sentir. Conte para Deus. O Espírito Santo uma vez mais está passando vistoria no meio do povo. Olha aqui para mim. Vamos terminar, senão eu vou pregar até meia-noite. Olha aqui. Quando o homem de Deus olhou dentro dos olhos dela, pastor, ele viu toda a vida dela. E quando ele viu a vida dela, quando Deus olha para dentro de nós, quando alguém que está diante de Deus olha para dentro de nós, a gente começa a se lembrar das coisas erradas. Ela havia dito: eu não tenho nada em casa. E quando ele olhou para dentro dela, eu tenho certeza que ela fez assim, ó. Meu pai, muito obrigada. Quando ela baixou a cabeça, ela foi sensibilizada pelo Espírito a ir na sua casa e lembrar o que é que ela tinha lá. O que é que havia na casa dela? Todo crente tem, amado, alguma coisa para Deus operar. Pode não ser muito, mas você tem. Pode ser pequeno, mas você tem. Porque Deus precisa de um ponto de partida para operar um milagre grande na sua vida e na minha. Creio que aquela mulher abaixou a cabeça, fechou os olhos e voltou na sua casa com a mente, assim como quando a gente esquece alguma coisa. Voltou para dentro de casa com a mente e começou a sondar os cômodos da sua casa. Ela achou um quartinho no fundo empoeirado e uma botija de azeite lá dentro. Ela que havia dito: homem de Deus, eu não tenho nada. Ah, eu me lembrei. Eu tenho em casa uma pequena botija de azeite. Olhe para mim. Problema número 2. Ela tinha e não dava valor no que tinha. É o problema da igreja desta hora. Temos e não damos valor no que temos. Temos uma doutrina sadia. Temos um culto maravilhoso. Temos Deus conosco e não damos valor nisso. É o problema da sua vida. Queres colocar os seus pés onde não podes alcançar. Queres ser igual aos outros. Queres ser uma imitação barata dos outros. E Deus não quer que você seja uma imitação barata. Deus não quer que você seja um eco de alguém. Deus quer que você seja uma voz. Deus quer que você tenha suas próprias experiências. Quem acredita nisso e quer, diga: eu quero, pregador. Então escute, nós vamos terminar aqui. Hoje, aqui neste lugar, aquela mulher da Bíblia é você. A viúva é você. E o homem de Deus aqui, querendo você ou não, hoje sou eu, porque eu sou profeta e estou com a palavra. Quer receber o milagre? Quer receber o milagre? Tem que obedecer ao profeta. Olha para o irmão e diga: tem que obedecer ao profeta. Quando ela disse que tinha uma botijinha, o homem de Deus disse: então vou te dar aqui algumas tarefas. Primeira coisa, mulher, vai. E a mulher disse: aonde? Vai pedir vasos vazios, emprestados. Não poucos, mas muitos vasos. Quer o seu milagre aqui? Então eu vou mandar você ir. Você pergunta: aonde? Amém? Vai! Vai! Vai pedir vaso vazio emprestado. Porque Deus vai multiplicar o azeite nas botijas hoje. Arrumou um vaso emprestado? Não?
Vou te mostrar onde é que está o vaso aqui. Quem aqui é vaso de Deus? Levante a mão para eu ver. Tem vaso aí? Olha para o irmão e diz: me empresta o seu vaso aí. O irmão emprestou, agarra ele, irmão. Pega na mão dele e gruda. Pega aí na mão do irmão. Pega aí na mão do irmão. Pega aí na mão do irmão. Tem vaso aí? Agarra o vaso. Segura o vaso. Conseguiu um vaso? Pega ele e entra dentro da tua casa espiritual agora. Entra dentro daquele quartinho do manto de mistério e glória. Que você sabe onde está. É só baixar a cabeça aí, dá um grito aqui e o reteté de glória cai. Entre dentro desse quarto aí, quarto de milagres. Feche a porta. Que porta, pregador? Fecha a porta da incredulidade agora. Fecha a porta da dúvida, a porta da dureza. Fecha a porta da arrogância. Fecha a porta. Pra que fechar a porta? Quando foi fechada a porta do calabouço de Daniel na terra, Deus abriu a porta do céu e mandou o anjo lá. Fecha a porta aí que o anjo vai descer com a tua vitória. Fechou a porta, agarra o vaso e fica de pé com ele. Cadê o tecladista aqui, rapidinho? Cadê o tecladista aqui? Sabe o que eu queria? Dá para colocar um retorno desse aqui em cima? Que o povo vai vir para frente e eu fico sem retorno aqui. Isso. Tira esses fios aqui, esses microfones. Segura o vaso. Segura o vaso, aperta a mão dele e sinta a mesma coisa que ele está sentindo agora. Seja um transmissor de glória. Meu Deus, eu estou vendo anciãos aqui querendo dançar. Dança, menina, dança! Crente cheio do Espírito Santo, tira o pé do chão! Cadê os cantores com hino de fogo aqui? Hino de fogo! Cadê hino de fogo? Deus está me dizendo aqui que vai derramar uma unção de glória aqui tão grande que você vai ter que dançar. Solte o vaso. Solte o vaso. Você e Deus agora. Satanás chega na porta da casa e tem uma placa grande escrita em vermelho: aqui não pode entrar. Deus está em reunião com a família. Há um milagre para acontecer nas casas. Há um milagre pronto para te envolver aqui, igreja da última hora. Quem aí no meio dessa igreja